Nós temos a alegria de recebermos na noite de hoje a companheira de trabalho aqui da Casa de Jesus, Laís Rotenburg, e ela nos traz o tema Câncer na visão espírita. Que Jesus te envolva. Boa noite. Buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. Bastante conhecida essa passagem evangélica, né? Essas palavras nos deixadas pelo Mestre Jesus estão registradas em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. A maioria das pessoas não compreendeu ainda o significado e a profundidade dessas palavras. A maioria das pessoas não consegue perceber ainda que essas palavras são, na verdade, um receituário de saúde. E que quando forem finalmente vivenciadas por nós, todas as doenças, todas as moléstias, todas as patologias serão erradicadas da face da terra, inclusive o câncer. Antes de iniciarmos um estudo mais específico, um estudo especificamente sobre o câncer, se faz preciso que todos compreendam como funciona a dinâmica da doença para espíritos em processo evolutivo como nós. Bem sabemos que há pessoas aqui que já frequentam a casa há um bom tempo, já estudam o espiritismo há um bom tempo e já são grandes conhecedores desse assunto, mas há outros que estão chegando agora, que estão iniciando os seus estudos, e é muito importante que todos tenham essa base para compreender o que vem depois. Então, vamos fazer um rápido resumo acerca do funcionamento da dinâmica da doença para espíritos em processo evolutivo, espíritos do nosso nível. Então, é preciso que nos perguntemos: qual é a origem das doenças que tanto nos afligem e tanto castigam o nosso corpo físico? Todas as doenças, todas, sem exceção, todas as doenças têm sua origem no espírito, no ser que pensa, que sente, que age, que reage, que interage com as criaturas à sua volta, com o mundo à sua volta. Na verdade, não existe doença, existe doente, existe espírito doente. E a doença do espírito é que se manifesta nos seus vários corpos. Doente é a alma, é o espírito. Doente é a alma que ainda não consegue vivenciar o amor e expressa essa sua dificuldade nos inúmeros atos de desrespeito que comete com frequência em relação aos outros e em relação a si mesmo. Desrespeito principalmente no pensar e no sentir, já que o agir, o reagir, o interagir são consequência disto, do pensar e do sentir. O corpo doente é sempre a consequência, então, deixando isso muito claro, para que ninguém tenha dúvida em relação a isto, é sempre consequência de uma alma doente, que impregna seus vários corpos, porque nós temos vários corpos, né? Mas principalmente o perispírito, com as toxinas energéticas que ainda lhes são peculiares. O perispírito, então, desequilibrado energeticamente, aviltado na beleza que lhe é originariamente característica, transmite para o corpo físico os desequilíbrios energéticos que foram provocados pelo espírito encarnado naquele corpo, pelo espírito que é o dono daquele corpo. Importante salientar que muitas doenças foram produzidas por nós em existências passadas.
Todas as doenças que nós manifestamos hoje são produzidas, têm a sua origem na nossa existência atual, nessa vida atual? Não. Algumas foram produzidas por nós lá em existências passadas. Lá, em outras vidas, em outras passagens pela Terra, também desequilibramos o nosso perispírito. Também como consequência dos nossos atos de desamor, nossos atos de desrespeito em relação à vida como um todo, nossos atos de desrespeito em relação à lei do amor, que é a lei que rege todas as outras leis e que rege toda a vida no universo. Então, algumas das doenças que nós apresentamos hoje são heranças mórbidas, são uma herança mórbida que nós herdamos de nós mesmos, mas que foram construídas por nós, sempre por nós, lá atrás, numa existência passada. E outras doenças ainda são construídas por nós atualmente, na nossa atual existência, no nosso dia a dia hoje, né? Na forma de pensar, na forma de sentir, nos nossos hábitos externos e internos. Mas é muito importante termos a certeza de que todas as moléstias que nos afligem têm a responsabilidade, quem tem a responsabilidade pela sua construção, pela sua existência, é o espírito e mais ninguém. Então não adianta a gente colocar a culpa numa outra pessoa, colocar a culpa no marido, na esposa que incomoda, na sogra, no chefe. Só nós somos responsáveis pelas moléstias que nos afligem. Agora sim, conhecido rapidamente, né, fazendo depois desse resumo muito rápido acerca da etiologia da doença da alma, que é transmitida para o corpo, em existências passadas ou na atual, agora sim podemos nos afunilar para a questão do câncer. Já que usamos um corpo físico, não somos um corpo físico, embora muitas pessoas ainda pensem assim. Temos um corpo físico, usamos um corpo físico, assim como o nosso corpo usa roupas. Mas então, já que usamos um corpo físico, vamos começar o nosso estudo vendo resumidamente, mesmo que superficialmente, o que é o câncer a nível físico. Câncer não é o nome de uma doença. Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que possuem características comuns. No câncer, ocorre reprodução desenfreada, reprodução acelerada das células, que perdem a sua diferenciação e sua funcionalidade. Isto é, elas deixam de ser quem elas eram, e deixando de ser quem elas eram, tornando-se células diferentes do que elas eram, elas perdem a capacidade de exercer a sua função. Vão ganhando espaço. Como elas se multiplicam muito rapidamente, elas vão ganhando espaço e vão tomando lugar das células saudáveis. Quanto mais indiferenciada a célula se torna, isto é, quanto mais longe ela vai daquilo que ela era inicialmente, mais grave é o câncer. Nos tumores benignos, existem os tumores benignos e os tumores malignos, né? Nos tumores benignos, a multiplicação das células é mais lenta, bem mais lenta. E o seu crescimento é autolimitado. Elas não perdem, as células nos tumores benignos não perdem a sua funcionalidade. Isto é, continuam exercendo a sua função. E nos tumores benignos, as células não se espalham para outras partes do corpo. Elas não invadem outros tecidos e outros órgãos. Elas ficam restritas ao local onde elas surgiram. Já no câncer, já no tumor maligno, as células têm essa capacidade de se espalhar pelo corpo, né? Invadindo outras áreas, outros tecidos, outros órgãos. A célula cancerígena
ou neoplásica, né? Ela diretamente não faz mal algum. O problema é que, ao invadir o espaço de outras células, das células saudáveis, elas impedem a ação das células saudáveis. Então, indiretamente, elas se tornam bastante prejudiciais, porque impedem a ação das células saudáveis. Para a ciência terrena, as células cancerígenas, as células neoplásicas, são tidas como intrusas, como células intrusas. Bem, resumidamente, muito resumidamente, esta é a explicação física para o câncer. Façamos agora, então, a ligação, né, entre a explicação espiritual e a explicação física. Sob a ótica espiritual, o que são células? Vamos começar vendo o que são células, né? Já que a base do câncer está justamente na multiplicação desenfreada das células, com consequente indiferenciação e ausência de funcionalidade, né? Então, o que são células? O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Chico Xavier há cerca de 60 anos, responde: células são animáculos infinitesimais domesticados. Animáculos infinitesimais domesticados. Animáculos por quê? Porque são animaizinhos unicelulares, assim como as bactérias, como os fungos. Infinitesimais por quê? Porque não podem ser vistos a olho nu, são muito pequenininhos. Precisamos de um microscópio para enxergá-las. E domesticados por quê? Essa expressão, domesticados, é a que nos causa maior estranheza, se não espanto. Como assim? As células são domesticadas? Sim, as células são domesticadas, conforme nos explica André Luiz, porque elas aguardam instruções que lhes organize a estrutura e a função. As células não vivem, não agem por conta própria. Elas aguardam e seguem instruções que lhes organizem a estrutura e a função. E estas instruções são enviadas pelo perispírito, que por sua vez reflete a vontade do espírito. A vontade e as condições do espírito. No câncer, então, as células estão desorientadas. As células neoplásicas, as células cancerígenas, são células que estão desorientadas, perdidinhas, por terem sido mal orientadas pelo perispírito, ou seja, pelo espírito, já que o perispírito reflete com perfeição o que o espírito é, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele manda, né? Esta desorientação celular tem sua origem no passado, lá no passado de encarnações passadas, ou no presente, na encarnação atual. As duas situações podem acontecer. E o pior, pode acontecer inclusive as duas, ambas, numa mesma encarnação. Na primeira situação, isto é, quando esta desorientação celular tem sua origem lá em existências passadas e ela está impregnada no perispírito, nessa primeira situação, o espírito reencarnante traz no seu perispírito as marcas, os desequilíbrios do câncer da alma, que se traduzirá em câncer físico. Como assim câncer da alma? As atitudes de abuso, de agressão, de desrespeito que cometemos em existências passadas, voltando àquela explicação que já foi dada antes, né? Que cometemos em existências passadas,
desequilibrar o nosso perispírito, como já sabemos, nestes ou naqueles tecidos, nestes ou naqueles órgãos, órgãos estes sempre relacionados ao abuso cometido, sempre relacionados com o ato de desrespeito ou os atos de desrespeito cometidos por nós. Estas atitudes cometidas por nós lá em existências passadas, essas atitudes de desamor, de falta de amor, podem ter sido canalizadas aos outros ou a nós mesmos. Às vezes, não é ao outro que não conseguimos amar, é a nós mesmos. E aí o que temos a oferecer ao outro, na verdade, é um pseudo-amor. Porque quem não se ama não tem condições de amar o outro verdadeiramente. Quando o perispírito traz o registro desta patologia por nós produzida e que deverá se manifestar no futuro corpo físico, a genética espiritual, muito importante conhecer, saber deste detalhe. Quando há esse registro perispiritual, que é a consequência dos desmandos, das atitudes de desrespeito que foram feitas pelo espírito lá em existências passadas, né? E que há uma programação perispiritual para que este futuro corpo, que esse corpo que ainda vai nascer, que ele venha a desenvolver câncer, né? A genética espiritual perfeita como tudo é perfeito na nossa reencarnação, a genética espiritual predetermina a aquisição do gene ou dos genes necessários para a somatização do câncer. Quando herdamos dos nossos pais, dos nossos genitores biológicos, um ou mais genes que podem provocar câncer, né, que são os chamados oncogenes, isso não ocorreu por obra do acaso, por obra do azar, porque Deus não gosta de nós, porque Ele se esqueceu de nós. Isso ocorreu porque a genética espiritual, que é perfeita, onde não ocorre, onde não há acidentes genéticos, ela determina a genética material, a genética física. Então, quando o espírito traz este desequilíbrio no seu perispírito, esse desequilíbrio que precisa ser drenado, expurgado para o corpo físico, esse espírito, então, quando é montado lá no plano espiritual, o seu genoma, o seu genótipo espiritual, estes oncogenes dos quais ele tem necessidade já estão ali presentes para atender uma característica e uma necessidade do espírito. Os nossos genes sempre atendem às nossas características e necessidades. Assim sendo, quando herdamos os chamados oncogenes dos nossos genitores biológicos, dos nossos pais, na verdade, eles estão sendo herdados de nós mesmos. Nós construímos o câncer no nosso perispírito e a genética espiritual, que determina a genética física, atende perfeitamente às nossas necessidades, sem erros, sem acidentes genéticos. Importante compreender que a genética não é fator determinante para o surgimento de um câncer. Isto é, porque eu sou portadora de um ou mais oncogenes, isso não quer dizer que necessariamente eu vá desenvolver um câncer. Isso quer dizer, sim, que a probabilidade é maior, as chances são maiores, porque o gene já está ali. Mas, para que este gene ou estes genes se manifestem e venham realmente a provocar a somatização de um câncer, é essencial que exista uma coisa chamada, que nós conhecemos também muito bem, que é o fator desencadeante. Então, em relação à predisposição genética, há 3 situações possíveis.
Nós podemos reencarnar, os espíritos podem reencarnar com predisposição genética para um certo tipo de câncer, ou para vários tipos de câncer, e se expor ao fator desencadeante, ou a fatores desencadeantes. Neste caso, a coisa complica, porque uniu a genética que está presente, o fator, a predisposição genética que está presente, com o fator desencadeante. Então, são grandes, bem grandes as possibilidades de que essa pessoa venha efetivamente a ter um câncer. Quando falamos em predisposição genética, seria mais apropriado usarmos o termo predisposição genético-perispiritual, já que a genética sempre atende às características e necessidades do perispírito. A outra situação possível, então, podemos ser portadores dos oncogenes e, se entrarmos em contato com fatores desencadeantes, aí sim o câncer vai se manifestar. Pelo menos é grande a possibilidade de que isso aconteça. A outra situação possível é quando temos a predisposição genética, somos portadores dos oncogenes, ou de um oncogene, mas não entramos em contato com o fator desencadeante, com fatores desencadeantes. Ou pelo menos não nos expomos frequentemente a fatores desencadeantes. Não nos expomos a uma grande quantidade de fatores desencadeantes. Neste caso, em que existe a predisposição genética, mas aquela pessoa não entrou em contato com os fatores desencadeantes, neste caso, muito provavelmente, o câncer não vai se manifestar a nível físico. Porque a genética, pura e simples, não é fator determinante para o surgimento de um câncer. E a outra situação possível é quando a pessoa não tem predisposição genética, isto é, o seu perispírito não trouxe esse desequilíbrio, não trouxe essa marca do câncer, não precisava drenar esse desequilíbrio e essas toxinas para o corpo físico, por isso essa pessoa não recebeu o oncogene, ela não tem predisposição genético-perispiritual, mas ela se expõe com frequência a fatores desencadeantes. Daí, nesse caso, ela muito provavelmente vai desenvolver o câncer. Daí se vê que a predisposição genética tem um peso bem menor do que muitas pessoas imaginam. Apesar de a nossa ciência, a nossa genética, já saber que esse peso da genética no câncer é bem pequeno. Em qual dessas três situações o espírito tem responsabilidade? Em todas? Em todas? Porque a predisposição genético-perispiritual foi adquirida pelo espírito. Foi ele que agiu de forma equivocada lá em existências passadas, construindo essa predisposição genético-perispiritual. E quando não há predisposição genética e ele se expõe a fatores desencadeantes, ele não se cuida, ele não zela pelo seu bem-estar, né? Ele não se ama como ele deveria e não se importa em se expor a fatores desencadeantes, aí nesse caso ele também é responsável. Então, nas três situações, o espírito é responsável. A epigenética é aquele ramo da genética que estuda os fatores que interferem na manifestação dos genes. A epigenética anunciou agora recentemente, não faz muito tempo, que apenas 5% dos casos de câncer tem componente genético. De 5 a 10% dos casos de câncer tem componente genético. Então vamos pegar aí o máximo, 10%. Os outros 90% não têm componente genético. Vejam como é importante essa informação.
deixando claro que os outros fatores, que há outros fatores, né, os tais fatores desencadeantes, têm um peso muito maior em relação à etiologia do câncer do que o componente genético. A OMS destaca, OMS é a Organização Mundial da Saúde, destaca que a doença está crescendo em ritmo alarmante, a ponto de já ser considerada, de já ser chamada de a doença do século XXI. Que a doença está crescendo em ritmo alarmante e alerta para a necessidade de implementação urgente de estratégias de prevenção para mudar esse quadro. Muito bonito e muito nobre a intenção deles, mas infelizmente a Organização Mundial da Saúde, quando fala em estratégias de prevenção para mudar esse quadro, não leva em consideração a etiologia espiritual da doença, o que é uma grande falha. E a OMS ainda diz que o número de novos casos de câncer deve aumentar em 57% nos próximos 20 anos. É um boom no número de casos de câncer, né? Esse aumento de 57% que está previsto, esse cálculo foi realizado analisando-se o número de casos dos últimos anos. Daí fizeram uma projeção para os próximos 20 anos. Esse número assustador, esse número de aumento de 57% no número de casos, tem um lado positivo e um lado negativo. Mas depois vamos falar sobre isso. Tem um lado bom e um lado ruim. Depois a gente fala sobre isso. Bem, então esta é aquela situação na qual nós reencarnamos com a predisposição perispiritual e, consequentemente, genética para o desenvolvimento do câncer, porque a doença foi produzida por nós lá em existências passadas, sempre como consequência dos nossos hábitos destrambelhados, desequilibrados, de falta de amor, de falta de respeito, de falta de cuidado, falta de zelo em relação aos outros, em relação a nós mesmos. A segunda situação é quando o câncer não fez parte do projeto reencarnatório daquele espírito. Essa situação existe. Nós tendemos a achar que todos os casos de câncer são kármicos. Isso é karma. Isso é lei de causa e efeito. Até, mas nós logo associamos com o passado, né? Isso não é verdade. A segunda situação é quando o câncer não fez parte do projeto reencarnatório daquele espírito, não foi construído pelo espírito em existências passadas, o seu perispírito não possui esta chaga, estas toxinas do câncer, e aquele espírito não precisava passar por essa experiência, aquilo não estava planejado por ele. Mas o câncer surgiu. O câncer está aí. Como se explica isso? A explicação para esse fato já foi mencionada anteriormente, ainda há pouco, quando mencionamos que nos casos em que não há predisposição genético-perispiritual, mas a pessoa se expõe aos fatores desencadeantes, uma exposição acentuada ou prolongada a um ou mais fatores desencadeantes. Uma exposição muito forte ou muitas exposições, várias exposições pequenininhas, exposições prolongadas, permanentes. E que fatores desencadeantes podem ser estes, afinal, que têm um peso tão grande a ponto de responderem por 90% dos casos de câncer vigentes? Alguns bastante conhecidos da nossa ciência, da nossa medicina, né? Como radioatividade, radiação solar, tabagismo, alcoolismo, agrotóxicos, hábitos alimentares,
medicamentos, alguns vírus também, como o HPV e etc. Mas há também outros fatores desencadeantes que são muito pouco considerados pela medicina terrena, ou nem são considerados pela medicina terrena. André Luiz, novamente no livro Evolução em Dois Mundos, explica: perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. Estão aí as células desorientadas. Por que elas ficaram desorientadas? Porque o dono daquele corpo não mandou a ordem correta para elas. Por que ele não mandou a ordem correta para elas? Perturbações em prejuízo dos outros. Plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, como as do câncer. Estamos fritos, né? Estamos fritos. Acabamos de descobrir que a situação é muito pior do que imaginávamos, é muito mais grave do que imaginávamos. Porque eu sempre pensei assim, não sei se eu tenho a predisposição genética, posso até ter. Mas já que eu não sei se eu a tenho ou não, eu vou fazer a minha parte, não me expondo aos fatores desencadeantes. Não fumo, não bebo, não consumo álcool. Tenho lá minha hortinha lá em casa para tentar fugir dos agrotóxicos. Tento ter a alimentação mais saudável possível, né, nesse mundo tão industrializado em que vivemos. Só um pouquinho por dia. Só para manter a produção da minha vitamina D e só naqueles horários muito saudáveis. Enfim, sempre achei que eu estivesse fazendo tudo que era necessário para não ativar nenhum desses fatores desencadeantes. Medicamentos, nem pensar, nem alopatia uso, homeopatia. E agora eu descubro que a situação é muito mais grave do que eu imaginava. Por quê? Porque além desses fatores desencadeantes externos dos quais eu venho fugindo, há um monte de fatores desencadeantes internos e que ocupam um papel muito grande, muito expressivo na formação de um câncer. Sempre que desrespeitamos o outro, sempre que o agredimos, na verdade estamos agredindo a nós mesmos. E esta autoagressão se traduz em patologias das mais diversas, inclusive o câncer. O Espírito Dias da Cruz, no livro Vozes do Grande Além, psicografado por Chico Xavier em 1957, explica: em nossas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Dilaceração. Além da agressão provocada, que provocamos, da agressão que realizamos em relação aos outros, e que é, na realidade, uma autoagressão, né? Sempre que fazemos ao outro o que não gostamos que façam para nós, sempre que tratamos o outro daquele jeito que não gostamos que nos tratem, sempre que não conseguimos nos colocar no lugar do outro, agressão é isso. Sempre que fazemos isso, estamos nos autoagredindo e abrindo
mais uma frestinha para a instalação de um câncer. Além desta agressão, as nossas emoções, os nossos pensamentos são também fatores desencadeantes do câncer. E dentre todos os nossos sentimentos, dentre todas as nossas emoções, aquelas que guardam a mais profunda ligação com o câncer são a mágoa e a culpa. Porque a culpa nada mais é do que a mágoa em relação a si mesmo, né? Espírito que se sente culpado, espírito culpado, é espírito magoado consigo mesmo. Então, na verdade, é a mesma coisa. Então, um forte, um profundo agente desencadeante do processo de câncer é a mágoa. A mágoa é uma má água, como o nome diz, é uma má água que inunda todos os nossos corpos. Ela é uma água pútrida, que intoxica as células do nosso corpo físico, desencadeando diversas patologias, dentre elas o câncer. Por trás da mágoa e da culpa está sempre o orgulho ferido, a falta de humildade. Então começamos a entender que o câncer está intimamente relacionado à falta de humildade. Imagina quem é que padece dessa mazela moral. Imagina. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos diz: a mágoa, vejam que enfáticas essas palavras do espírito Joana de Ângeles. A mágoa é um câncer moral que está na etiologia do câncer físico. A mágoa é um câncer moral que está na etiologia, na causa do câncer físico. O perdão e o auto-perdão são remédios dos mais preciosos, dos mais importantes receitados pelo médico Jesus. Quanto maior a lesão perispirítica, isto é, quanto mais desequilibrada for a nossa conduta, sim, porque quanto mais desequilibrada a minha conduta, maior será a minha lesão no meu perispírito. E quanto maior for essa lesão perispirítica, quanto mais distante eu me colocar do amor às outras criaturas e do alto amor, mais grave será a manifestação cancerígena. Atitudes e posturas menos graves dão origem aos tumores benignos, que já devem servir de alerta, já devem nos servir de alerta para que o pior não nos aconteça. Pode ser também que graves condutas do passado já estejam sendo agora neutralizadas, amenizadas por uma nova postura do espírito, por um esforço de seguir pela seara do bem, pelo esforço de autossuperação, e que o tumor maligno que estava inicialmente previsto para existir se transforme num tumor benigno. Quando a somatização finalmente acontece, lá numa certa fase da vida que estava planejada, o tumor vem, ele aparece, mas ele já vem amenizado. O tumor maligno se transformou num tumor benigno, porque aquela criatura, aquele espírito, dono daquele corpo, se preocupou em se autossuperar todos os dias da sua vida. Como tão bem nos ensinou o apóstolo Pedro, só o amor pode apagar uma multidão de pecados. Quando escolhemos o amor ao invés da dor, muitas doenças podem ser amenizadas e até apagadas do nosso perispírito. Como se explica o surgimento do câncer em crianças, muitas de tenra idade? Como é possível que tumores malignos sejam detectados até em fetos dentro da vida, ainda em vida intrauterina? Crianças que nem nasceram ainda, crianças que ainda nem reencarnaram. Reencarnaram sim. Reencarnaram sim, porque a reencarnação inicia-se no momento da fecundação. E ali os dispositivos kármicos já se fazem presentes,
e começam a se manifestar no corpo físico. O espírito que agora se apresenta na forma infantil, o espírito que agora se apresenta na forma de bebê, de criança, é na verdade uma criatura milenar, um espírito milenar, que já passou muitas vezes sobre a Terra, já teve uma longa caminhada no seu processo evolutivo. Já morreu, já nasceu, morreu, ou melhor, reencarnou, desencarnou muitas vezes, sempre com o objetivo de se aperfeiçoar no aprendizado do amor. Esse espírito traz na sua consciência e no seu perispírito as marcas deixadas, as marcas do câncer, deixados por ele mesmo lá em existências passadas. E ele quer se livrar dessas marcas. Elas o incomodam, elas impedem a sua plena felicidade. Então, esses espíritos são muito valentes. São espíritos valentes que são sustentados pela fé e pela esperança em dias melhores. Aceitam ou até pedem para viverem essa experiência do câncer ainda em tenra idade, ainda na infância terrena, por saberem que dali em diante serão espíritos livres, se livrarão daquela amarra que os faz sofrer. É como se nós tivéssemos que trilhar uma longa caminhada com uma pedra no sapato. Não dá para ser feliz com uma pedra no sapato. Dali a pouco, a gente nem conversa mais com a pessoa que está ao seu lado. Dali a pouco, já nem consegue mais observar as coisas lindas pelas quais estamos passando, de tanto que aquela pedra no sapato nos incomoda. E aquilo vira um monoideísmo. Nós só pensamos em tirar a pedra do sapato. Então, chega uma hora em que o espírito diz: chegou a minha hora. Quero me livrar dessa pedra no meu sapato. Quero reencarnar e passar pela vivência, pela experiência de um câncer, para que dali em diante eu volte a ser livre como eu era antes. Volte a ser feliz e alegre como eu era antes. Com essa pedra no sapato, não dá. Então, são espíritos valentes, porque sabem que passarão por uma prova e por uma expiação das mais difíceis, das mais penosas, mas mesmo assim eles vêm, dando a todos nós um testemunho de confiança, de esperança, de valentia, de fé, principalmente um testemunho de fé. Muitos de nós, muitas pessoas ainda não passaram pela experiência do câncer porque ainda não estão em condições de suportá-la. Ainda não têm a fé desenvolvida a ponto, a resignação, né, a confiança desenvolvidas a ponto de suportar esta prova tão difícil. Então, os espíritos que reencarnam, já sabendo que passarão por essa experiência, muitas vezes até pedindo por ela, e principalmente aqueles que pedem para vivê-la ainda na infância terrena, são espíritos que estão nos dando grandes exemplos. São espíritos valentes, portadores de uma valentia que muitas vezes falta para nós. Qual é a consequência para o espírito do câncer que ele vivenciou? O reequilíbrio energético do seu perispírito. O câncer age como um aspirador, aspirando, retirando lá do perispírito as toxinas e trazendo-as para o corpo físico. Dali em diante, uma vez reequilibrado esse perispírito, que até então estava doentinho, né? Dali em diante o espírito pode finalmente ser livre e feliz. Ele tirou a pedra do seu sapato. Ele pode, é uma possibilidade, não é uma certeza, porque vai depender da sua conduta dali em diante. As neoplasias não são, portanto, castigos divinos, ou golpes do azar, né? São processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual e a reconquista da nossa liberdade, da nossa paz, da nossa felicidade.
Além da reconstrução da nossa estrutura espiritual, há um objetivo ainda maior na existência do câncer? Sim. Câncer é possibilidade de renascimento. É um convite à reflexão. É um convite a um mergulho para dentro de si mesmo. Avaliando posturas, redefinindo prioridades, organizando emoções, tomando decisões. Tomando decisões firmes que o levem na senda de uma vida melhor. De uma vida mais espiritual, mais espiritualizada e menos material, menos materialista. Decisões firmes que o levem em direção ao reino de Deus, para que então tudo mais me possa ser acrescentado, inclusive a saúde. Mas a saúde não me é acrescentada como um brinde de Deus. Ela me é acrescentada como conquista pessoal. Quando eu resolvo trilhar, decido firmemente trilhar a senda da evolução espiritual, me tornando, nem que seja pouquinho, uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, decido me colocar no lugar dos outros, agir para os outros como eu gosto que agem comigo, enfim, amar ao outro assim como eu me amo. Quando eu tomo essa firme decisão, eu conquisto a saúde. Eu me torno um espírito saudável. E um espírito saudável usa corpo saudável. Corpos são saudáveis. O corpo que nós usamos reflete muito bem o que nós somos como espíritos. O nosso corpo é reflexo do que nós somos. Ele responde às nossas ordens, aos nossos desejos, aos nossos comandos. Ele é uma cópia do que nós somos. Então, ter um câncer, passar pela experiência tão difícil de um câncer, é um convite ao renascimento, um convite à reforma íntima, que vai evitar que no futuro eu tenha que passar novamente por essa experiência. Se uma nova postura não for adotada pelo Espírito, isso é muito importante. Porque o nosso foco tende a estar sempre na cura do corpo. A cura do corpo, a cura do corpo. A alma, a gente nem lembra que ela existe. Mas o fato é que se uma nova postura não for adotada por aquele Espírito, se não houver o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher, se eu não aprender a perdoar e perdoar-me, se eu não parar de me jogar no lodaçal da mágoa e da culpa, né? Se eu não parar de fazer a outras pessoas coisas que eu não gostaria que fizessem para mim, e, enfim, se eu não tomar essas decisões que parecem ser tão simples, mas que na prática são tão difíceis, mas possíveis de serem realizadas. Se essa nova postura não for adotada por aquela pessoa, por aquele espírito, são grandes as possibilidades de que a doença retorne, de que haja uma recidiva do câncer, ainda na mesma encarnação ou em encarnações futuras. Numa encarnação futura. É uma recidiva em existências diferentes, mas é uma recidiva. Eu tive o câncer, tive a doença, essa doença foi improdutiva em relação a mim, porque ela não me ensinou, ela não conseguiu me ensinar o que ela devia ter ensinado. Ela surgiu na minha vida para me ensinar alguma coisa, e apesar dos seus esforços, ela não conseguiu, porque eu me recusei a aprender. Então, quando somos acometidos por uma doença qualquer, e essa doença é improdutiva para esta alma que nós somos, para esse espírito que nós somos, não há dúvida de que a doença retorna, com a mesma aparência ou com uma aparência diferente. Com a mesma faceta ou com uma faceta diferente. Mas ela retorna, e é a mesma doença, é a doença da alma. Então,
Se não houver esse processo de reforma íntima, de construção de um ser melhor, reavaliando condutas, posturas, prioridades, tudo que já mencionamos, é muito grande a probabilidade de que haja uma recidiva do câncer. Aprender o que o câncer quer nos ensinar aumenta a possibilidade da cura do corpo durante o tratamento. O paciente que aproveita aquela experiência para curar a alma, para com humildade e com sinceridade, encontrar as suas mazelas morais, detectar as suas mazelas morais, perdoar-se. O paciente que aproveita essa chance preciosa para fazer isto, ele está aumentando a possibilidade de cura do seu corpo. Porque quando a alma se cura, o corpo cura junto. E o corpo tende a acompanhar a cura da alma. Tende? Não, ele sempre se cura. Mas às vezes, como a resposta do corpo é lenta, a resposta do corpo ao reequilíbrio energético do perispírito, a cura do perispírito, é uma resposta lenta. Por quê? Porque o corpo é muito denso, muito pesado. É uma energia ainda lenta, vamos dizer. Então, às vezes, não há tempo hábil para a cura do corpo físico, porque essa recuperação demora. Assim como demora para que uma doença se manifeste no corpo físico, ela já existia há um bom tempo lá no perispírito, mas demorou para que ela aparecesse no corpo físico, para que ocorresse a somatização. Em relação à cura, acontece a mesma coisa. Quando o perispírito se cura, porque aquela chaga, aquela toxina foi drenada para o corpo físico, e o espírito, que é o dono daquele perispírito, não está criando novas toxinas. Quando esse perispírito se cura, ele dá a ordem para que o corpo se cure. Então, também, o corpo responde à condição do perispírito. Mas, como o corpo físico é muito denso, essa resposta é lenta. E, às vezes, não há tempo para se concretizar. E aí, o corpo físico perece, o corpo físico morre. Mas a alma renasceu. E vai seguir para o plano espiritual livre daquele desequilíbrio, daquela dor que a fazia sofrer, e pronta para seguir o seu caminho, o seu voo de luz, de felicidade e de paz. Porque o espírito que era doente deixou de ser. Isso acontece quando a doença consegue cumprir o seu papel, a sua missão na nossa vida. E já encerrando, eu só gostaria de mencionar que dentro das casas espíritas, a medicina de ponta é realizada aqui, nas palestras, nos estudos, nos cursos, que orientam, que ensinam e nos estimulam a reforma íntima. Isso é medicina de ponta. Porque isso cura a alma. Isso faz parte do processo de cura da alma. Estimula aquele espírito a se tornar uma nova criatura. O passe, a água fluidificada e até o trabalho de desobsessão podem ser tidos como meros paliativos. Então não adianta está se iludindo quem chega no final da palestra só para receber passe, tomar água fluidificada e ir embora. Está se iludindo. É claro que será beneficiado. Vocês já estão sendo beneficiados porque há uma grande equipe espiritual trabalhando com vocês e ajudando-os tanto quanto possível, mas eles não vão fazer a parte que cabe a cada um. O passe também não faz a parte que cabe a cada um. A água fluidificada também não. Então é claro que momentaneamente nós nos sentimos revitalizados. E essa revitalização pode durar alguns minutos ou alguns dias, quem sabe até a semana que vem. Mas o que vai nos curar realmente é a informação, o estudo e o estímulo à reforma íntima. O estímulo
ao nascimento de um novo homem, de uma nova mulher. E isto que é medicina de ponta, porque é voltado para o espírito e não para o corpo, que é perene, né? Isto é realizado dentro das casas espíritas, nos cursos, nos estudos em geral, nas palestras, nos livros. Então, tenhamos sempre em mente isto. O meu corpo vai responder ao que eu sou. Então, em todas as situações e todas as circunstâncias, eu tenho que buscar a minha cura, para que o meu corpo possa curar junto. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Gente, perdão, eu sempre esqueço de citar a fonte de estudo, mas hoje eu vou falar. Esse estudo foi baseado no livro Saúde, Trilha de Transformação, uma jornada com o paciente de câncer, uma visão psicoespiritual, escrito por autores diversos, todos médicos espíritas. Então, deixo esta sugestão de leitura que é muito elucidativa. Obrigada. Obrigada, Laís, pela mensagem da noite de hoje. Então, o que nos resta, né, é tomarmos aquela medicação ensinada por Jesus, aquelas gotinhas, orai e vigiai os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados
usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.